Um bom dia a todos, graça e paz. Estamos começando mais um Café com Cristo Live. E este é um espaço devocional e de oração. Aqui passamos aproximadamente 40 minutos em oração e meditando na palavra, buscando nela tudo aquilo que precisamos para viver mais um dia. Você pode ser um missionário digital conosco. Assim como eu, há muitos outros manifestando, proclamando o Evangelho aqui neste espaço virtual. Quando olhamos para os campos virtuais, também percebemos que eles estão brancos, prontos para a colheita. Você pode ser um missionário conosco, dando aí seu joinha ou se inscrevendo no nosso canal. A mesa já está posta, o café já está pronto, o Pai já está conosco. Há um lugar para você nesta mesa. Há um lugar para os filhos e filhas do reino. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café com Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor. Bendizemos o Senhor. Santificado seja o nome do Senhor. Glória seja dado a Ti. Haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor. O Senhor é soberano, a Ti todo o governo. O Senhor, em Ti há toda a fonte de autoridade. Obrigado por mais um dia. Continue conosco, fale aos nossos corações. Assim nós oramos, com fome e sede da Tua palavra. Amém e glória a Deus. Eu gostaria hoje de compartilhar em nossa devocional uma breve palavra que tem como título O que o discípulo precisa carregar. Gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Vou ler aqui apenas um versículo, que é o versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um grupo de ensinamentos de Jesus. Do capítulo de número 13 até o capítulo 17, nós vamos ver a descrição de Jesus reunido com seus discípulos, no lugar onde eles iriam tomar a última ceia, comer a última refeição, antes da morte de Jesus. E ali, naquele momento, Jesus traz aos seus discípulos uma série de ensinos, dentre eles, ensinos que daria a eles condição para prosseguir diante do novo que estava surgindo diante deles. Estava surgindo diante deles algo totalmente novo. E o novo que estava surgindo diante deles, primeiramente, iria se dar por meio da pessoa de Jesus. Jesus aqui, ele vai anunciar a sua morte. Ele já não estaria mais entre os seus discípulos, como homem, como ser humano, como filho de José e Maria, como nazareno, como carpinteiro, como galileu. A partir daquele momento, eles iriam se relacionar com Jesus e teriam que aprender a se relacionar com Ele a partir de outros meios, de uma outra forma. Não mais a partir daquilo que eles poderiam tocar, a partir daquilo que eles poderiam ver, a partir daquilo que eles poderiam constatar por meio dos seus sentidos espirituais. Tudo isso iria mudar. A relação, a natureza da relação que eles teriam com Jesus seria diferente. A partir dali, eles teriam que se relacionar com Jesus, o Cristo, o ressurreto, aquele que é Espírito. Outra mudança que iria acontecer, iria se dar não apenas na vida pessoal deles, mas na vida da humanidade. O mundo estava prestes a virar a página e a iniciar uma nova história, um novo capítulo da sua história. A humanidade não seria mais a mesma após a morte e a ressurreição de Jesus. Tudo iria mudar.
Então agora os discípulos estavam diante de algo totalmente novo. E estar diante de algo novo é estar numa posição desconfortável. O novo, ele nos traz ansiedade, inquietação. O novo nos traz a sensação de insegurança, de incerteza. Nos traz a sensação de descontrole. O novo gera medo, insegurança. Mas assim como Jesus esteve com seus discípulos, naquele momento de novidade, onde o novo estava surgindo diante deles, o Senhor também está conosco, porque Jesus, ele ressuscitou e ele está conosco. Talvez hoje você também esteja vivendo algo novo, novos desafios, novos dilemas, novos problemas, novas questões de vida, tantas coisas novas que talvez esteja surgindo diante de você. Estamos diante de um mundo novo. Estamos vivendo um mundo que está se reconfigurando e está se tornando algo totalmente diferente daquele mundo que vivíamos há 20, 30 anos atrás. Estamos saindo de uma pandemia, os tambores da guerra global estão tocando, há uma crise econômica espalhada pelos países que se traduzem em inflação, há uma crise de liderança, crise religiosa que já se instalou. Estamos vendo a fé cristã sendo duramente desafiada nesses dias e muitos estão se perguntando se realmente Deus existe, se realmente Ele vai voltar, se realmente há um novo céu e uma nova terra. Diante desse algo totalmente novo que estamos vivendo, o medo, ele pode estar tomando conta do nosso coração, da nossa alma. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que Jesus Cristo está conosco. A história, ela mudou muitas vezes no decorrer da sua trajetória. Muitas coisas aconteceram durante a história humana, mas Jesus Cristo, Ele esteve conosco. E o próprio Deus prevaleceu. E Ele continua conosco no decorrer da história, cumprindo todo o seu propósito e desígnio. E o Senhor, Ele nos ajuda a prosseguir, mesmo diante de transições tão difíceis de serem feitas, mesmo diante de tantas mudanças, de tantas dificuldades. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele vai falar um pouco sobre isso. Jesus, ele vai trazer aos seus discípulos uma série de ensinos que daria a eles direção, condições para prosseguir mesmo diante destas mudanças. Então, no capítulo de número 15, o qual nós lemos, nós vamos ver Jesus usando a imagem de uma videira para trazer estes ensinamentos. O cultivo de vinhedos fazia parte da cultura judaica. A videira era um símbolo de Israel. No palácio de Herodes havia a imagem de uma figueira de ouro. No capítulo de número 80 de Salmos, versículo de número 8, o texto diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. O texto que nós lemos aqui em Salmos 80, versículo 8, nos fala dessa Israel que está sendo ilustrada por meio de uma videira que foi arrancada da terra da escravidão, da terra do Egito, e foi plantada entre as nações de Canaã. E ali ela foi fincada naquela terra e cuidada pelo seu agricultor. Israel, então, é essa videira. E Jesus aqui, no capítulo de número 15, ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Jesus é o novo Israel. E aí, nós aprendemos com Jesus que para prosseguirmos em fé, prosseguirmos frutificando, como Jesus aqui diz, no versículo de número 5, de que sem mim nada podeis fazer, aquele que está em mim frutificará. Prosseguir continuando dando frutos, nós precisamos aprender com Jesus, colocar na nossa mochila aquilo que precisamos nessa caminhada, nessa peregrinação a qual nós nos encontramos hoje.
Então, como podemos prosseguir? O que Jesus nos ensina, então, por meio desta parábola, por meio desta imagem, por meio dessa ilustração usada pela figueira? De que ele é a figueira verdadeira. De que ele é real. E se Jesus está dizendo, eu sou a figueira verdadeira, é porque há uma falsa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que os discípulos precisariam, para prosseguir, para avançar, para conquistar, para continuar, mesmo diante daquele terreno novo, mesmo diante dos grandes desafios que eles iriam enfrentar, mesmo diante da ausência física de Jesus, o que eles precisariam? Eles precisariam estar conectados à figueira verdadeira. Israel é ilustrada como essa videira. Mas Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então havia uma outra falsa. E que videira falsa era esta? Era a videira daquela Israel cuja sua religião estava morta. Era a videira daquela Israel que alimentava um culto onde Deus já não era mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A videira que não era verdadeira era aquela videira cuja expressão de fé se dava em sacrifícios mortos, sacrifícios sem vida, sacrifícios que já não faziam mais sentido. E o próprio Jesus profetizou em Israel dizendo, misericórdia quero e não holocausto. Então, Jesus ensina para os discípulos, se vocês querem prosseguir, querem vencer, vocês precisam estar na videira verdadeira. E eu sou a videira verdadeira. Para vocês prosseguirem neste novo terreno, enfrentar esses novos desafios, viver esta nova realidade, estar neste novo mundo que está surgindo diante de vocês, vocês precisarão estar em mim, na videira verdadeira. Eu sou o fundamento de vocês. Eu sou aquele que dará sustento a vocês, mesmo não estando mais em um corpo físico. Eu sou a fonte de vida. Vocês precisarão estar conectados em mim, porque em mim vocês encontrarão todos os nutrientes, todas as substâncias, todos os minerais, para que vocês possam permanecer diante das muitas estações de vida que virão, diante das estações do inverno, do verão, do outono, da primavera, para que vocês possam permanecer e prevalecer nos dias em que as pragas vierem, no dia em que a seca vier, no dia em que os grandes desafios e as intempéries da vida vierem sobre vocês. Então esta é a primeira lição que eu gostaria de destacar nesta manhã, a respeito do ensinamento que Jesus traz aos seus discípulos, para que eles pudessem prevalecer naquele novo momento de vida, estar em Jesus, estar na videira verdadeira, estar fundamentado em Cristo, viver alicerçado na rocha fiel que é Cristo, edificar uma casa nesta pedra angular que é Jesus, estar fundamentados naquele que vive, Jesus Cristo. Onde está a nossa fé? Onde nós estamos alicerçando a nossa edificação? Onde estamos depositando a nossa esperança? Onde está a nossa expectativa? Jesus estava ensinando aos discípulos, dizendo: a expectativa de vocês precisam estar
em mim. Quando vier sobre vocês as perseguições, e virá, vocês precisarão estar em mim. Quando vocês me verem sendo preso, torturado, crucificado e morto, vocês precisarão confiar em mim. Então, Jesus aqui vai dizer que eles só poderão frutificar neste novo tempo de vida se eles estiverem conectados à videira, mas não a qualquer videira. Videira é uma raiz. E desta raiz surgem os ramos que dão seus frutos. Então, eles só poderiam frutificar se eles estivessem conectados à videira, à raiz. Mas não era qualquer videira, era a videira verdadeira. A Bíblia diz, Jesus aqui no capítulo de número 15, versículo 3, Jesus diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus diz que ele é um novo Israel de Deus. E uma vez nele, podemos dar bons frutos. Jesus estava dizendo: eu limpei vocês pela minha palavra. Eu santifiquei vocês, Israel é santo. Eu sou santo, vocês também serão santificados, se estiverem em mim. João também vai dizer, no capítulo 15, versículo de número 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quero encerrar essa devocional trazendo esta palavra de Jesus para você nessa manhã, para nós nessa manhã, que se dá numa pergunta: nós estamos conectados à videira? E que videira é esta? A nossa videira a qual nós estamos conectados é Jesus Cristo, o Israel de Deus, ou a videira da religião, a videira da superstição, a videira da idolatria humana, das falsas religiões? Onde está a nossa fé? Jesus diz aos seus discípulos que ele era a videira verdadeira, porque havia uma outra falsa. Onde nós estamos fundamentando a nossa fé? Na videira verdadeira ou em algo falso, algo substituto? Estar em uma falsa videira e estar em seu sistema religioso falso, de sacrifícios sem vida, que não nos leva a lugar nenhum. Nós não precisamos de substitutos. O fruto, ele vem quando nós estamos conectados à videira verdadeira. Como cristãos, não vivemos de substituto e de outras instituições ou de outra imitação. Nós, discípulos de Jesus, vivemos de Jesus. A nossa fé depende dele. Como diz a própria palavra, para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Conecte-se à videira verdadeira, Jesus Cristo. Nele você encontrará tudo o que você precisa para você prosseguir e prevalecer em mais um dia. Vamos ter então um momento de oração, vamos orar. Se você desejar, você pode colocar aqui no nosso chat o seu pedido de oração. Você pode estar compartilhando conosco, nós estaremos orando. Nós estaremos aqui nesta oração de realinhamento, pedindo ao Senhor que venha nos realinhar a Ele, realinhar a nossa expectativa, os nossos fundamentos, estar em Cristo, estar nele. A nossa fé, ela é cristocêntrica. Se nós estamos nos sentindo inseguros, é porque precisamos amadurecer a nossa fé. Se estamos com medo, é porque precisamos amadurecer a nossa fé. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora
todo medo. E se nós cremos que Jesus, a videira verdadeira, nos ama verdadeiramente, nós também descansaremos. Porque como duvidar da providência que vem daquele que nos ama? Se Ele nos ama, Ele também nos abençoará. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia e te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco. Senhor, nos dê entendimento e discernimento agora a respeito de onde nós estamos plantados. Onde nós estamos? Onde nós estamos conectados? Nos dê discernimento a respeito da videira. Estamos conectados à videira verdadeira? Senhor, nos livra de todo engano, de tudo aquilo que não é a videira verdadeira, de tudo aquilo que não passa de imitação, de tudo aquilo que não passa de substituição. Nós pertencemos ao Senhor e queremos estar em uma união viva que nos possibilita dar muitos frutos. A palavra do Senhor diz que se crermos no Senhor, obras ainda maiores faremos. Os discípulos do Senhor fizeram obras grandiosas, porque mesmo diante daquelas grandes mudanças, creram, confiaram, permaneceram conectados na videira e frutificaram. Senhor, tira de nós todo espírito de esterilidade, tudo aquilo que nos impede de frutificar, tudo aquilo que mata, Senhor, a nossa capacidade de frutificar. Pai, nos livra das raízes mortas, das religiões mortas, de todo culto morto, de toda adoração morta. Não estamos aqui adorando um Deus morto, o nosso Deus vive. Quero abençoar cada vida, toma cada vida em tuas mãos e que em nome do Senhor Jesus Cristo, que tenha um dia frutífero para a glória do nome do Senhor. Que o teu nome seja glorificado pelos frutos que serão dados e que os teus filhos e filhas encontrem no Senhor nesse dia tudo o que precisam para prevalecer diante das muitas mudanças e desafios que estão diante de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E muito obrigado, porque tudo o que precisamos encontramos no Senhor. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o dono da vinha, que a bênção do Deus Filho, a videira verdadeira, e que a bênção do Deus Espírito Santo, aquele que nos conecta à videira do céu, que esta bênção esteja sobre você e que esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e que deem muitos frutos para a glória do Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenham todos um dia abençoado, vitorioso em Cristo. Que tenham todos um dia de muitos frutos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.